Agora vamos à palavra ser. Bom, primeira coisa que eu fiz aqui foi trazer uma visão geral do ser. Tudo que o ser pode ser. Então foi aquilo que eu tinha dito lá no vídeo anterior. A gente vai ter uma geral. Eu vou te dar um passo a passo que talvez agora ajude. Então eu acho que o passo a passo é uma forma de você tentar raciocinar de uma maneira mais aplicada. Eu vou te dar um passo a passo. É claro que o passo a passo não é para resolver a sua vida agora. Com o treinamento de questões é que você vai começar a acertar mais as questões. Mas o passo a passo vai te ajudar. Então, primeiro eu vou falar de cada um deles, depois eu te dou um passo a passo, tá bom? Então, vamos começar falando do ser, pronome reflexivo. Quando é que o ser é reflexivo? O ser pode ser pronome reflexivo quando equivaler a si mesmo. Então, o ser é reflexivo quando o sujeito e o objeto possuem o mesmo referente. Então, veja, ó, Luísa já se preparou. Então, vê, Luísa, que é o sujeito, ó, quem é que já se preparou? Luísa. Luísa é o sujeito. E o ser é o objeto. Preparou a si mesma. O sujeito e o objeto possuem o mesmo referente, ou seja, são a mesma pessoa. Luísa é a mesma pessoa que o ser. É por isso que ele é chamado de reflexivo. Equivale a si mesma. Então, o ser será reflexivo quando equivaler a si mesmo. O ser pode ser pronome recíproco. Quando é que ele é recíproco? Recíproco equivale a um ao outro. Então, veja o exemplo. Eles se conheceram na infância. Esse ser é recíproco, porque semanticamente ele equivale a um ao outro. Eles conheceram um ao outro na infância. E aí é um detalhe importante do ser recíproco. O ser recíproco, ele não indica uma troca um ao outro. Então, olha que interessante. Quando o ser é recíproco, o verbo fica sempre no plural. Sempre no plural. Com o ser recíproco, verbo sempre no plural. Verbo sempre no plural. Porque reciprocidade quer dizer mais de uma pessoa. Se há uma troca, então tem de haver pelo menos duas pessoas. Então, o verbo com pronome recíproco fica sempre no plural. Eles se conheceram na infância. Eles conheceram um ao outro. Essa é a diferença do ser reflexivo e o ser recíproco. Recíproco traz ideia de troca, reflexivo não, é a si mesmo, tá bom? Vem. Isso, reciprocidade sempre com ideia de plural, sempre. Tudo bem. O ser pode ser pronome apassivador. Quando é que o ser é apassivador? Pronome apassivador é a partícula que se liga ao verbo para tornar o sujeito paciente. Isso vai acontecer com VTD ou VTDI. Então, olhe para mim, olhe para mim. O ser apassivador virá sempre com o verbo de transitividade direta. Pode ser um VTD, pode ser um VTDI. Então, ó, pode ser VTD ou VTDI, sempre com o verbo de transitividade direta. E uma outra coisa que você vai fazer, toda vez que o ser for apassivador, você vai passar a frase para a passiva analítica. Eu costumo dizer que são 2 testes para você ver, são 2 testes. Cada aluno encontra o seu jeito. Há alunos que gostam de testar das 2 formas, mas assim, são 2 testes para saber se o ser é apassivador. Toda vez que você parar diante de um ser e quiser saber se o ser é PA, você vai fazer 2 testes. O primeiro, ver a transitividade do verbo, ó, ver a transitividade do verbo. Há alunos que não gostam desse primeiro teste, você vai descobrir o seu jeito. Há alunos que não gostam, porque eles dizem, Adriana, eu tenho dificuldade em ver a transitividade do verbo. Você vai descobrir o seu jeito, ó.
será PA se for VTD ou VTDI. E a segunda parte, para verificar, o segundo teste na verificação se o C é PA, é passar a frase para a analítica. Eu gosto muito dessa segunda forma, porque ela é bem prática. Passar a frase para a voz passiva analítica. Quando o C é PA, você consegue passar a frase para a analítica. Fez-se o pedido foi feito. Você pode usar os dois testes. Então, você pode, vi um C, olhei um C para o tudo, olho para a transitividade do verbo. Quem faz, faz alguma coisa, VTD. E posso também passar a frase para a passiva analítica. O pedido foi feito, tá bom? Toda vez que o C é PA, não esqueça, o que vem depois dele é sujeito. Fez-se o pedido foi feito. É o chamado sujeito paciente. Quando o C é PA, o que vem depois dele é o sujeito paciente. Tudo bem? 4, vem, ó. O C pode ser índice de indeterminação do sujeito. Quando é que o C é índice de indeterminação do sujeito? Quando ele tem a função de tornar o sujeito indeterminado. O verbo, em geral, não será VTD. Como assim não será VTD? O verbo não terá transitividade direta. Eu vou mostrar isso para você. Acreditou-se naquela informação. Quando é que o C é índice de indeterminação do sujeito? Quando ele vem a frase para dizer que alguém, qualquer um, não se sabe quem, acreditou naquela informação. Então, ó, você vai sempre, ó, toda vez que você quiser saber se o C é índice de indeterminação do sujeito ou se o C é PIS, pronome indeterminador do sujeito, você pode fazer o seguinte, ó, 3 coisas. 3 testes. Eu gosto desses 3 testes. Você vai escolher o seu ou os seus. Você escolhe a sua maneira, mas em geral o aluno usa uma dessas verificações para saber se o C é índice de indeterminação ou PIS, né? Tanto faz dizer índice de indeterminação do sujeito ou PIS, pronome indeterminador do sujeito. Eu sempre falo PIS, porque no Rio a gente sempre falou PIS, mas depois de dar aula para o Brasil todo eu já fui me acostumando a falar índice de indeterminação. É mais comum os alunos conhecerem como índice de indeterminação do sujeito. Os dois estão certos. Então, esse C, mas presta atenção, esse C é um pronome. Olhe para mim, porque senão você vai dissociar o que você está estudando agora do que você estudou antes. Olhe para mim. Até aqui, todos os 6 são pronomes. Isso aqui não é um mundo novo, não. Você já estudou pronome na vida. Adriana, eu já estudei o C? Sim, você estudou o C quando você estudou os pronomes pessoais oblíquos comigo, lá na aula de pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, me, te, se, mim, comigo, ti, contigo. Presta atenção. Todos esses 6 que a gente está vendo aqui, reflexivo, recíproco, PA, é tudo pronome. PIS é pronome, não é um C muito louco. Não é assim, porque eu estou falando isso, você vai ver questões em que a banca vai perguntar, o C é pronome? Aí o outro lá vai dizer, não, ele não é pronome, ele é PA. Aí, como assim, seu louco? Se é PA, então ele é pronome, porque PA é pronome apassivador. Entendeu o que eu tô falando? Senão você vai achar que o C, agora ele entrou numa outra esfera em que ele deixou de ser o que ele era antes. Não, ele continua sendo pronome. Só que ele tem papéis na frase. Papel de indeterminar o sujeito, papel de transformar na voz passiva. É tudo pronome pessoal oblíquo. Entendeu? Só que ele pode ser um pronome com a função de apassivar, um pronome com a função de indeterminar o sujeito, um pronome com a função de trazer reciprocidade, mas é o mesmo pronome, entendeu? Que droga, que pena que ele se desdobrou em tantos. É o mesmo C, pronome pessoal oblíquo átono, que se desdobra em classificações. Entendeu a lógica? Tá, então vem comigo, ó. Agora, como é que eu vou saber se o C é índice de indeterminação do sujeito ou PIS, pronome indeterminador do sujeito? Por isso que eu gosto de chamá-lo de PIS, para lembrar que ele é um pronome. Ele é um pronome indeterminador do sujeito. Como é que eu faço para saber se ele é PIS? Ó, presta atenção. Você pode saber que ele é PIS olhando a transitividade do verbo.
ver a transitividade. Estou te dando um passo a passo para as coisas, tá? Isso tudo vai te ajudar. Ver a transitividade do verbo. Ou seja, o ser é PIS se o verbo não tiver transitividade direta. Ou seja, ele pode ser PIS com verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, ou até verbo de ligação. Ele pode ser PIS, com qualquer um desses verbos. Tá? Então, com qualquer um desses verbos, intransitivo, transitivo indireto, até verbo de ligação. Com verbo de ligação também, ó, vou te dar um exemplo de ser PIS com verbo de ligação. Ó. S feliz aqui. Quando você diz S feliz aqui, esse C é PIS, pronome indeterminador do sujeito. E tá com verbo de ligação, entendeu? Então ele pode ser com qualquer verbo que não seja VTD ou VTDI. Por quê? Porque se for VTD ou VTDI, aí ele é PA, que você já viu lá no anterior, na classificação anterior. Tá comigo? Tudo bem? Então ele não vai ser VTD, não vai ser VTDI, ele pode ser qualquer um, ele não pode ter a transitividade direta. Então ele pode ser intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Tudo bem? Outra forma de você ver se o C é PIS é pelo sentido, ver o sentido. Se o sentido dele for de alguém, troque o C por alguém, qualquer um, isso ajuda muito. Alguém, qualquer um, não se sabe quem. Se ele tiver esse sentido indeterminado, mais um motivo para ele ser PIS. Por exemplo, você diz assim, ó, acreditou-se naquela informação. Alguém, não se sabe quem, acreditou naquela informação. É-se feliz aqui. Alguém, qualquer um é feliz aqui. Tudo bem? E uma outra forma, que é um macete que ajuda muito, pode ajudar bastante, é o C, ó, índice de indeterminação do sujeito. Difícil falar isso, porque eu não posso generalizar, mas você já é bem grandinho para entender o que eu vou falar. O que eu vou falar não é, esse item 3 aí não é uma verdade absoluta, não é um macete um pouco sem vergonha, mas ele ajuda nos demais. Ele não pode ser usado separadamente, ele ajuda nos demais. Ou seja, se vier ligado a preposição, a expressão com preposição, a tendência é ser PIS e não PA. Esse é um macete sem vergonha. Adriana, você é sem vergonha, então não quero anotar. Anote porque ajuda. Isso ajuda o cara que está na pressão resolvendo a questão. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Isso ajuda. O cara tá vendo lá a preposição, ó. Se vier ligado à expressão com... Ó, esse A é sem crase, tá? Porque expressão com preposição tá no sentido geral. É qualquer expressão com preposição, é sem crase, tá? Se o C vier ligado à expressão sem preposição, a tendência é ser PIS, não é, e não PA. Por quê? Porque quando é a preposição, isso aqui não pode ser sujeito. Então isso ajuda as melhores famílias. Ó, olhe para cá, fez-se o pedido, tá sem preposição, o pedido foi feito. Porque quando tá sem preposição, o que vem depois normalmente é sujeito, aí ele é PA. Entendeu? Então isso é um macete, eu digo sem vergonha, porque é pro cara que não sabe nada na hora se virar com o que tem na frase. Então, veja, quando ele olha para isso aqui, ele fala assim, putz, isso aqui é sujeito, é PA. Tá, esse aqui pode ser PA? Não, porque quando é PA, o que vem depois é sujeito. Quando é PA, não esqueça, ele vem ligado a sujeito. Quando é PA, vou escrever aqui que é para você não esquecer, é a única vez que eu vou te dar toda essa teoria, então anote tudo. Ó, quando é PA, o que vem depois, ele vem ligado a sujeito. Quando é PA, vem ligado a sujeito, ou seja, sem preposição. Então isso te ajuda. Quando o C é PA, ele vem ligado a sujeito, o pedido foi feito. Quando ele vem ligado ao que tem preposição, não pode ser sujeito, então não é PA.
A tendência é ser pis. Por que a gente diz a tendência? Porque não existem só esses dois seis na vida, existem outros. Existe a palavra de realce, existem outros. Também não pode ficar decorando assim, absolutamente só isso. Você vai depois conhecer os outros e aí você vai classificar de acordo com os outros também, as outras classificações que ele pode ter, tá bom? Mas isso salva, entendeu? Essa dica ajuda demais. Então, beleza. Então, esses 3 testes aí te ajudam a ver se o C é índice de indeterminação ou PIS. CPIV. CPIV. Tudo bem? Vamos ver quando é que o C é PIV. Vou beber água, vocês têm razão. O C é PIV, parte integrante do verbo. A gente chama de PIV, PIV para os íntimos. Aí você, lá na aula, revisão de véspera, tá lá no auge falando o CPA, o CPIS. Aí a pessoa pergunta, o que é PIS? Aí ferrou. Isso dá um desespero no professor, porque ele tá lá no auge da questão, esse CPA, olha a reescritura, a pessoa, o que é PA? Né? Então agora, para que você não pague esse mico na revisão de véspera, vamos resolver isso definitivamente. O que é PIS, pronome indeterminado do sujeito. O que é PA, pronome apassivador. O que é PIV, parte integrante do verbo. Entendeu? Então vamos. PIV, parte integrante do verbo, aparece nos verbos pronominais. Verbos pronominais são aqueles que se conjugam com pronome. Tá. Como assim? Como é que eu faço para saber se o C é PIV? Como é que eu faço para saber se o C é PIV? O C é PIV quando ele faz parte do verbo. Ele faz parte do verbo. Mas como é que eu sei que ele faz parte do verbo? Você conjugue o verbo com ele. Conjugue o verbo com ele. Isso costuma ajudar. Entendeu? Conjugue o verbo com ele, com o pronome. Então, ó, ele aparece nos verbos pronominais. Apiedou-se do menino. Então, ele se apiedou. Eu me apiedei. Tu te apiedaste. Ele se apiedou. Nós nos apiedamos. Então, para você ter certeza de que o C faz parte do verbo, você vai conjugar o verbo na hora, para ver se ele acompanha o verbo. Isso te ajuda. E também ajuda saber uma lista básica, uma lista mínima, porque essa lista não tem fim. Conhecer uma lista básica de verbos pronominais. Isso te ajuda, porque isso te dá a experiência de verbos pronominais. Isso salva um pouco, não totalmente, porque o que vai salvar é resolver questões. Eu vou colocar aqui para você uma listinha básica de verbos pronominais, que você já conhece alguns, ó. Arrepender-se. Vá conjugando, ó. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Queixar-se, eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Zangar-se, por exemplo, vamos lá. Vai falando aí, ó. Ah, sim, suicidar-se, né? Eu não vou conjugar esse verbo não, nem a pau. Suicidar-se é um. Que mais? Ah, o tornar-se, que cai muito em prova, eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Abster-se também cai em prova, eu me abstenho. Tu te abstém, ele se abstém. Amar-se não. Amar-se não é não. Esse ser reflexivo. Amar a si mesmo. Não, porque eu amo, tu amas, ele ama. O amar não se conjuga com pronome, entendeu? Ah, Adri, e o deparar-se? O deparar-se e o defrontar-se, que você vê também em provas como da Banca Sebrasp, não é? Quem pergunta isso, está pensando na Sebrasp. Esses verbos são chamados acidentalmente pronominais. Eles existem sem pronomes e com pronomes. Mas eles também podem ser pronominais. Então, conjugue o verbo deparar-se. Eu me deparo, tu te deparas, ele se depara. Entendeu? Então, são verbos
acidentalmente pronominais. O acidentalmente quer dizer que eles podem vir sob a forma pronominal ou não. Então, vou colocá-los aqui na lista, ó. Agora eu vou colocar vou colocar o deparar-se, defrontar-se, lembrar-se e esquecer-se. Pronto, chega. Se não, você vai querer inventar. Apaixonar-se. Ó, vou fazer um negócio aqui que eu já tô... Ó, presta atenção. O apaixonar-se eu vou colocar aqui em cima. Por que eu vou colocar aqui em cima? Porque ele é essencialmente pronominal. E esses que eu vou colocar aqui... Ó, presta atenção, esses que eu vou colocar do asterisco em diante, deparar-se, defrontar-se, lembrar-se, esquecer-se, são os chamados acidentalmente pronominais. Ninguém, nem a FGV te pergunta o nome. Nem a FGV, que é a banca que gosta de complicar, vai te pedir para falar esse nome acidentalmente pronominais. Mas você tem que saber que eles existem. Porque senão, na hora da prova, você vai surtar. Você vai falar, peraí, existe o deparar-se e o deparar. Então, será que o deparar-se é pronominal mesmo? Porque existe o deparar. E eu aprendi que quando ele é pronominal, o pronome acompanha o verbo. Mas como é que pode se existe também o deparar? É porque esses verbos são acidentalmente pronominais. O lembrar-se é a mesma história. Ele existe sob a forma pronominal, eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, e ele existe sob a forma não pronominal. Eu lembro, tu lembras, ele lembra. Esses verbos você tem que saber, porque quando eles aparecem no contexto com o pronome, aquele pronome vai ser PIV. Então, por exemplo, apareceu na prova, eu me defrontei com o inimigo. Esse me é o quê? PIV. Esse é o verbo defrontar-se. Tá, entendeu? Não é só o ser, é qualquer pronome, é o me, te, se. Não é só o ser, a gente está estudando o ser. Mas, dependendo da pessoa, pode ser o me. Eu me defrontei, aí o me é PIV. O que eu quero te dizer é que sem essa teoria a gente não vai a lugar nenhum, a gente não vai nem conseguir começar a resolver questões. Se você não souber o que é um PIV, ferrou. Então essa teoria é básica, você tem que saber. Então o que é PIV? PIV é o pronome que acompanha a conjugação do verbo. O verbo se conjuga com ele. Existem verbos que só existem sob a forma pronominal, por exemplo, o arrepender-se só existe sob a forma pronominal. Não existe arrepender. Apesar de as redes sociais, isso me enerva. Hoje as redes sociais pegaram a mania, não são as redes sociais, são as pessoas que utilizam as redes, claro. Pegaram a mania de retirar o pronome dos verbos. Eu apaixonei, por exemplo, é algo que me deixa nervosa. Minha filha outro dia falou apaixonei, eu falei, cara, eu deserdada, nunca mais fale comigo. Eu fiquei uma semana sem conseguir olhar para ela, porque ela está sendo contaminada. É uma linguagem que eu não admito. Que é isso? Apaixonei? Como assim? Não me venha com esse amor, não. Se vier para mim, Dri, apaixonei na sua aula, eu nem te respondo. Brincadeira, tá? Não vou fazer isso, não. Mas isso é horrível, porque as pessoas estão transformando esses verbos pronominais em não pronominais. Eles são essencialmente pronominais. Ou seja, eu arrependi. Como assim você arrependeu? Arrependeu? Eu queixei, eu suicidei. Claro, né? Eu apaixonei. E os outros ninguém nem usa, né? Já os acidentalmente pronominais, então presta atenção, é errado dizer eu apaixonei. Por quê? Porque esse verbo é essencialmente pronominal. Então você não pode falar eu apaixonei, porque você está retirando um pronome que compõe o verbo. Ele é o PIV, entendeu? Ele faz parte do nome do verbo. Você está mudando o nome do verbo. Isso é erro grave, porque isso é gramática, tem que respeitar. Agora veja, eles são os essencialmente pronominais. O apaixonar-se é um deles. Só que existem os acidentalmente pronominais. Esses, sim, podem vir com pronome ou sem pronome. O deparar. Existe o deparar-se e o deparar. Então, se alguém falar assim, eu deparei com você, tá certo. Eu me deparei com você, tá certo. Por quê? Porque ele é um acidentalmente pronominal. Está certo dizer eu me lembrei do seu nome, pronominal, e eu lembrei o seu nome, não pronominal.
Nesse caso aí muda a regência do verbo. Se ele é pronominal, ele é transitivo e indireto. Se ele é não pronominal, é direto. Então, sem essa teoria, não se vai a lugar algum. Então, assim, o que é o PIV? O PIV, ele faz parte do verbo. Como é que eu faço para saber que o pronome é PIV? Eu conjugo o verbo. E eu percebo que o pronome acompanha a conjugação. O que mais que eu tenho que saber? Eu tenho que saber uma listinha básica de verbos pronominais para começar a resolver as questões. Verbos pronominais são aqueles que são acompanhados de pronomes. Não podemos retirar os pronomes deles. Existem os acidentalmente pronominais que, dependendo do contexto, podem vir com pronomes ou não. E eu coloquei aqui com asterisco para você. O deparar-se, o defrontar-se, o lembrar-se, esquecer-se são exemplos. Ó, eu coloquei aqui asterisco neles para mostrar que eles também, eles são acidentalmente pronominais. Eles existem sob a forma pronominal e existem sob a forma não pronominal. O deparar é a mesma história. O deparar é a mesma história. Existe o deparar-se e o deparar. As duas estão certas. Dri, e nesse caso não é reflexivo, não? Esse C, Adriana, me dá uma vontade louca de dizer que ele é reflexivo. Tipo, deparou a si mesmo. Tipo, queixou a si mesmo. Veja, por que me dá essa vontade? Já expliquei. Os gramáticos dizem que esses seis que acompanham os verbos pronominais, os PIVs, vou repetir para você entender por que você tem essa sensação. Os gramáticos dizem que o CPIV tem valor reflexivo. Valor. Só que, na hora de marcar xizinho na questão, que é o teu caso, você não está lá discutindo com o gramático, você tem que marcar xizinho na questão. Então, na alternativa correta, então você vai dizer que ele é PIV, mas que ele tem um sentido reflexivo? Tem. Isso é super discutido nas gramáticas. Beleza, mas você não está nem aí para essa discussão e tem que passar na prova. Então, você tem que saber resolver a questão, é isso que eu vou te mostrar. Mas vou repetir, acabou aqui. Para você não me perguntar de novo, porque senão você vai entrar num buraco sem fundo. Vai ser um problema para você. Dri, me deu vontade de dizer que esse C PIV é reflexivo. Aí eu vou dizer para você, ele tem um sentido reflexivo. Aí você vai dizer, então, por que ele não é reflexivo? Aí eu vou dizer, porque ele é PIV. Aí você, por quê? Por quê? Por quê? Eu vou dizer, porque é PIV, porque é PIV, porque é PIV. Por que é PIV? Porque faz parte do verbo. Não sabia, então anote. Anote na sua lista. Tenha uma listinha de verbos pronominais, entendeu? Vá fazendo a sua listinha de verbos pronominais que você vai descobrindo nas questões de concurso. Essa lista aí que eu te dei tá boa, tá ótima. E depois você complemente. Mas você entendeu? Eles são PIVs, por isso não são reflexivos. Por que não são reflexivos? Porque são PIVs. Mas eles têm sentido reflexivo? Tem. Tem, mas eles são PIVs. Entendeu? Que assim senão você vai entrar num buraco sem fundo. Não tem fundo esse buraco. Tá bom? Entendi, Dri, entendi. Então, como é que eu faço para saber se o C é PIV? O C é PIV. O C PIV faz parte do verbo. Conjugue o verbo com ele. Você vai ver que ele vai acompanhar o verbo. E conheça uma lista básica de verbos pronominais que eu já estou te dando. Tornar-se, tudo bem? O lembrar-se, o deparar-se, blá, blá, blá. Tá bom? Tudo bem? Bora lá, Adriana. É aceitar, né, minha filha? É aceitar. Olhe para mim. Agora, a gente vai da 6 até a 10 com lazer. Da classificação 6 até a 10 é mais fácil. O C pega mesmo, você vai ver, quando você vai ficar olhando para ele, você vai falar assim, reflexivo, PIV, PIS, PA. Porque quando ele é conjunção integrante, ou realce, você vai ver o C realce. Quando ele é integrante, condicional, concessivo, é o sentido da frase que vai te ajudar. Então, os próximos 6 são puro lazer. Ó, C, conjunção subordinativa integrante. Quando é que o C é integrante? Dá início à oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva é aquela que pode ser trocada por isso, ou suas variações, disso, nisso, entendeu? Tá? Então vamos, ó. Queria saber se ela viria. Esse C é integrante. Queria saber isso. Concorda que esse C é o de menos? É o de menos. Esse é fácil, queria saber isso.
Agora, conjunção subordinativa condicional. Quando é que o ser é condicional? O ser é condicional quando dá início à oração subordinada adverbial condicional. Se estudares após as aulas, aprenderás melhor. Esse ser é igual a caso, né? É como se você dissesse, caso estudes, é o ser condicional. Tudo bem? Então, ele tem sempre uma ideia de hipótese, ele vem ligado à hipótese. Caso estudes, ele traz ideia hipotética, tá bom? Depois, 8. Agora olhe para mim, olhe para mim. O ser conjunção, os números 6 e 7 são os mais comuns. Conjunção integrante e conjunção condicional. Mas o ser conjunção pode ser causal ou concessiva. Essas são mais difíceis. Quando é que o ser é conjunção subordinativa causal? Quando ele dá início à oração subordinada adverbial causal. E nesse caso, ele indica um fato. Ele é diferente da hipótese que você acabou de ver comigo do condicional. Isso vai te ajudar. Então, como é que eu sei que o ser é causal? Como é que eu sei que o ser é causal? Você faz duas coisas. Primeiro, olhe o verbo. Olhe o verbo. O verbo vai trazer ideia de fato e não de hipótese. Ele estará no indicativo e não no subjuntivo. E segundo, troque pelo já que. Troque pelo já que isso ajuda. Tá bom? Então, estou colocando aqui porque esse é mais difícil. Eu estou te dando um passo a passo. Se ele se preparou para o exame, não há que ficar inseguro. Como é que eu sei que esse ser é causal e não condicional? Porque não é hipotético. Não é hipotético. Eu estou dizendo que ele se preparou para o exame. Então, é o ser então. Hein? Não é esse ser então que você estuda lá com o Bruno Lima? Se ele se preparou para o exame, então, o ser então, não é? Aí ele vai ser causal. Ele é causal aí. Já que ele se preparou, então não há que ficar inseguro. Então, esse ser é já que. Entendeu? Adriana, minha filha, como é que eu sei se é indicativo ou subjuntivo? Preparou é pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito é o indicativo. Ontem ele se preparou. Pretérito perfeito. Entendeu? Se ele se preparou para o exame, já que ele se preparou para o exame, não há que ficar inseguro. Tudo bem? Tá, vambora lá. Adriana, professora, tem que ajustar o verbo quando trocar o ser por caso? Tem. O ser, quando é condicional, ele equivale a caso, mas aí você sempre altera o verbo. Quando você usa o ser, o verbo fica no futuro do subjuntivo, se estudares. Quando você usa o caso, que também é condicional, o verbo fica no presente do subjuntivo, caso estudes. Então, ótima pergunta para a gente não esquecer. Quando eu troco o ser por caso, eu altero a forma do verbo. Se estudares e caso estudes. Isso aí, tá bom? Tá? Adriana, no exemplo 8, não gostei. Por quê? Começou com um pronome. Pode isso? Gostei da pergunta. Adriana, como assim, minha filha? Tá iniciando com próclise. Só que não, porque esse ser não é pronome, é conjunção. Mas foi ótima essa pergunta. Para cair a ficha de que agora a gente mudou de ser. A gente está falando do ser conjunção. Então, olhe para mim, olhe para mim. Do 1 ao 5 era ser pronome. Entendeu? Do 1 ao 5. E aí, com o ser pronome, você tem que se ligar na colocação pronominal. Quando o ser é pronome, de fato, ele não pode iniciar a frase. Mas quando o ser é conjunção, aí ele pode iniciar a frase. Agora a gente está falando de outro ser, que é o ser conjunção, entendeu? Então ele pode iniciar a frase sim, problema nenhum, tá bom? Tudo bem? Perdeu a paz, tá lá
tá lá com a cabeça na colocação pronominal. E isso é estudar português mesmo. Você pede a paz, você analisa tudo, tudo. Até quando, né? Até quando não é para pensar nisso, você está pensando. Então, esse ser é conjunção causal, é igual a Jaque. Anotou aí as hipóteses. Bom, agora eu vou para o ser concessivo. O ser concessivo dá início à oração adverbial concessiva. Oração adverbial concessiva é o ser que é igual a embora. Quando é que eu sei que o ser é concessivo? Quando ele traz uma ideia de oposição. De ideias que se opõem. Se dormiu a noite inteira, se o bebê dormiu a noite inteira, os pais ainda estão cansados. Repare que o ser concessivo traz uma ideia de oposição. Ele é igual a embora. É como se eu dissesse, como é que eu sei, minha filha, que é concessivo? Pelas ideias. Ele está trazendo uma ideia aí de, embora o bebê tivesse dormido a noite inteira, embora o bebê tenha dormido a noite inteira, mesmo assim os pais estão cansados. Então, o ser vai ser concessivo quando você olhar para a frase e perceber que é uma ideia de oposição. Embora tenha dormido a noite inteira, os pais estão cansados. Pegou aí? Pegou? Então, esses 2 seis conjunções são mais difíceis, diferentemente daqueles 6 ali. Tá organizando aí na sua mente? Isso, foi. E isso, ele fala de algo positivo, bebê dormiu a noite inteira, depois fala de algo negativo. Olha a polarização aí para te mostrar que é uma ideia de oposição. Coisa boa, coisa ruim. Coisa boa, coisa ruim. 10. O ser pode ser substantivo. Quando é que o ser é substantivo? O ser é substantivo quando vem determinado. Como assim determinado? Ele vem antecedido de um determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome. O ser desta frase é um pronome. O ser desta frase, esse ser aqui, está funcionando como substantivo. Como é que eu sei que ele é substantivo? Tá vendo aqui? Esse o salva. Esse o salva. Esse o é artigo. O ser. E aí ele mostra aí que esse ser está atuando como substantivo. Tá bom? Tranquilo, tá? Então vem comigo. Ó, agora, deixa eu só falar uma coisinha aqui que você vai observar nas questões. Sabia que esse ser, quando é substantivo, ele não tem acento obrigatório? O acento dele não é obrigatório. No que ele é obrigatório, mas no ser não é. Então você vai ver, tô falando isso porque senão você vai achar que sempre que ele for substantivo, ele vai vir com acento. Esse acento aí não é obrigatório. Você vai ver frases em que ele nem vem com acento e ele é substantivo, o ser desta frase. Entendeu? Por quê? Porque você vai ver que há autores que dizem que ele não é tônico, quando ele pode ser pronunciado com fraco. Entendeu? O si desta frase, o si desta frase. Então, nem sempre ele vem com acento. Vou repetir, nem sempre ele vem com acento. Então, senão você vai acabar errando a questão falando assim, mas o ser é igual ao porquê. O porquê, quando é substantivo, vem sempre com acento. O que, quando é substantivo, vem sempre com acento. Mas você vai ver questões em que o ser é substantivo e não vem, porque realmente há autores que dizem que ele não é tônico. Enfim, você não precisa saber dessas discussões, mas é importante você estar ligado nisso. E o ser realce? O ser realce, eu consigo me lembrar de quando eu estudava o ser. O ser para mim foi uma angústia. O ser para mim foi uma das maiores angústias do português. Por isso que eu sempre digo que é buraco sem fundo. Eu me debrucei sobre o ser. Eu queria saber tudo do ser, mas aí eu descobri que há coisas que são discutíveis. Eu descobri que há verbos considerados acidentalmente pronominais, há autores que não os consideram pronominais, verbo pronominal é uma luta. Eu descobri que há autores que consideram determinado verbo pronominal, autores que não consideram. Aí não existe uma lei que regule isso, não existe. Então, assim, foi o assunto que mais me angustiou. Por isso que eu sempre te digo, eu tô aqui para te mostrar e te explicar o porquê das questões. Sempre. Mas haverá sempre alguma discussãozinha, que eu vou dizer, Adriana, e se eu procurar na gramática, pode haver uma discussão, porque esse assunto é discutível por causa dos verbos pronominais. Os verbos pronominais são uma luta.
porque existem os acidentalmente pronominais. Então essa é a parte mais difícil. Por que eu estou falando isso? Por causa do ser realce. O ser realce, primeiro, preste atenção, é o último. Primeira coisa que eu quero te falar. Você não pode esquecer que a gente vai começar a resolver questão agora. Estatisticamente falando, uma professora de português falando estatisticamente, a maior parte dos 6 não é palavra de realce. Vou repetir. Não entre nas questões achando que todo ser é realce. Poucos os 6 serão realce. Tudo bem? O que mais? Qual é a diferença do ser realce para o ser pive, para o ser que é o que incomoda? O pive é o que incomoda, já falei para você, por causa dos verbos acidentalmente pronominais, eles são uma luta. Beleza, mas qual é a diferença do ser realce para o ser pive? Porque o ser realce, ele não acompanha um verbo pronominal, nem acidentalmente pronominal. Quando o ser é realce, o verbo não é pronominal. Ele não faz parte do verbo. Tá, então olhe para cá, olhe para cá. Ser realce ou expletiva é aquele que pode ser retirado da frase sem prejuízo semântico. Não há alteração na estrutura sintática da frase quando ele sai. Ou seja, não há problema sintático nem semântico. Tá bom. Beleza. É fácil quando ele está sozinho, ruim quando ele se mistura com os outros. Então, olhe para cá, ó. Passavam-se os meses e a saudade diminuía. Como eu vou saber que o ser é realce? Bom, eu vou te dar aqui 2 dicas que me ajudaram muito quando eu comecei a estudar o ser a fundo. Eu usava essas 2 dicas e eu comecei a entender as frases. A primeira dica é: o ser realce, ele pode sair da frase. Então, ó, coloque a frase na ordem direta, sempre procure colocar na ordem direta e tente retirá-lo. Tente retirá-lo. Se conseguir, é um indício de que é realce. Sempre coloque na ordem direta, tente retirá-lo. Ó, passavam-se os meses e a saudade diminuía. Quero saber se esse ser é realce. Vou colocar a frase na ordem direta, ó, os meses passavam. Ó, os meses é sujeito. Por que eu tô falando isso para colocar na ordem direta? Porque se você não colocar, você não vai entender a frase. Ó, não é só retirar o ser, passavam os meses. Hein? Olhe para mim. Se eu não colocar na ordem direta, essa frase vai ficar estranha. Retire o ser, não coloque não na ordem direta. Olha como vai ficar estranho. Passavam os meses. Parece que tá passando a ferro. Entendeu? Então, tem que saber fazer um negócio. Você vai colocar a frase na ordem direta e tente retirá-lo. Se sair, ajuda a ver que é realce. Ó, os meses passavam. Entendeu? E uma segunda dica que eu achei nos grandes autores e que me salvou é, em geral, aparece com verbos de movimento, porque ele indica ação espontânea. Então, ele acontece muito com verbos de movimento, ou seja, que indica uma ação espontânea, espontaneidade de ação. Então, ele indica espontaneidade de ação. Aí você vai me dizer, Adriana, não me ajudou em nada. Cara, não ajudou agora, mas depois vai te ajudar. O ser realce expletivo, ele vem nas frases indicando uma ação espontânea, algo que não se planejou. Tipo, passavam-se os meses e a saudade diminuía. Olha que máximo esse ser realce. Olha como ele está indicando assim uma ação que não se planejou. Olha, os meses passaram. Entendeu? Quer ver um outro ser realce? Ó, vou colocar aqui para você, ó. Foi-se embora. Quando você fala foi-se embora, você está usando esse ser para indicar a ação espontânea. Foi-se embora, entendeu? Ó, esse ser está aqui para mostrar que a ação foi espontânea, ele foi embora. Eu posso retirar da frase. Outra frase que a gente usa direto na vida, vão-se os anéis, né, assim, e ficam os dedos, não é? Vão-se os anéis, realce. Veja como é uma ação espontânea, tipo algo que não se controla, os anéis vão. Então,
É isso que os autores falam. O ser realce, ele vem muito com verbos de movimento. Passaram-se os meses, foram-se os anéis, foi-se embora. Olha o verbo de movimento e uma ação espontânea que não se planejou. Mas preste atenção que eu conheço bem você, eu conheço sua mente. Não fique achando que todos os seis do mundo são realces. Você vai tentar fazer isso nas questões. Quando você não souber, você vai dizer realce, porque eu posso tirar. Aí você vai falar assim, ó, tirei, ficou bom, não ficou? Ah, joga esse C fora logo que ele tá me incomodando. A tendência do aluno é achar que o C, depois que ele aprende isso, ele acha que tudo é realce, porque ele quer tirar. E Freud explica esse negócio aí. Porque o aluno quer se livrar do C. Então, a primeira coisa que ele faz, ó, pode sair. Aí ele diz que é realce. Estatisticamente, é minoria esse negócio de ser realce, tá bom? Ele acontece nessas circunstâncias que eu coloquei pra você. Entendeu? Fechamos aqui as classificações do C. Agora é você se virar comigo nas questões. Agora, preste atenção. De tudo que você estudou 455 classificações. Ó, você estudou 11 classificações. 11. Olhe para mim. Das 11, são 11 classificações do C. Dessas 11, quais as que realmente complicam? Pare para pensar. Senão, daqui a pouco você vai se perder. Então, para a gente fechar essa teoria e você começar a resolver questões comigo, depois terminá-las de resolver, o que eu quero? Eu quero que você crie aí um esquema tentando resolver as questões por eliminação. Então vamos lá. Por eliminação, quais são os 6 mais fáceis e os mais complicados? Então vamos lá. Diante de uma questão, ó, para a gente fechar, eu quero você aqui raciocinando comigo, ó. Diante de uma questão, vamos pensar em estatística. Eu posso falar de estatística? Porque eu conheço as bancas, então confie na minha estatística. Diante de uma questão, primeira coisa que você vai fazer, ó, diante de um C na frase, primeira coisa que você vai fazer é, primeiro, pergunte se é PA. Pergunte primeiro se é PA. Vá por mim. É claro que às vezes você nem vai precisar perguntar se ele é PA, porque vai estar na cara a resposta. Mas toda vez que você se enrolar, vá primeiro ao PA. Por quê? Porque aí o PA é aquele que você já sabe. Quando é que é PA? Você já anotou. Ele é PA quando vem com VTD, VTDI ou quando eu consigo passar para analítica. Então, estatisticamente, a maior parte dos 6 de prova são PAs. Porque as bancas adoram um PA. Então comece, na hora que você se enrolar, primeiro pergunte se é PA. E aí você vai passar para a passiva analítica, entendeu? Depois, se ele não for PA, aí quais são os outros problemáticos? Se não for PA, verifique os outros 2 problemáticos. Quais são os outros 2 problemáticos? Venha comigo, ó. Verifique. Não, vamos primeiro pelos não problemáticos. Se ele não for PA, verifique se tem valor reflexivo, porque esses são os não problemáticos. O valor reflexivo é aquele que você troca por a si mesmo, ou recíproco. Esses 2 aqui são mais fáceis, porque você vai pela semântica, um ao outro, a si mesmo. Entendeu? Tá, então ele não é PA, ele não é reflexivo ou recíproco. Aí eu vou para os problemáticos. Quais são os problemáticos? Tente ver se ele é PIV. Aí como é que eu faço para saber se é PIV? Com o verbo pronominal, que é uma luta, que você vai começar a travar aí quando necessário. Ou PIS. Quando é que ele é PIS? Aí PIS, pronto, são os problemáticos, o PIV e o PIS. Ó, PA, PIV e PIS são os problemas. Se não é PA, pode ser PIV, mas será PIV se for parte integrante do verbo com verbo pronominal. Ou PIS, aí PIS dá para ver, alguém, ele tem o sentido de alguém, não se sabe quem, qualquer um. Pronto, aí, retiradas essas hipóteses, aí você deixa esse negócio de realce pro final. Ó, quarto, se puder sair da frase
puder sair da frase com verbos de movimento, aí realce. Então, normalmente ele vem com verbos de movimento, é o que a gramática fala, é o que a gente agora vai treinar. Agora, se não for nada disso, verifique se ele é conjunção. Verifique se ele é conjunção. Porque quando ele é conjunção, ele pode ser 4 coisas. Quando ele é conjunção, as duas mais comuns, quais são? Integrante, que é igual a isso, disso, ou condicional. Condicional é aquela igual a caso. E as duas menos comuns, que são mais raras, só vem em questões de muito alto nível, isso quando a banca quer pegar pesado, que são o C causal, que é igual a já que, e o C embora concessiva, que é igual a embora. Entendeu? Eu estou dizendo que a gente pode dividir as 550 classificações do C em 5 blocos, entendeu? E que você tem que começar por esses aqui, porque estatisticamente a maior parte dos Cs, que não são conjunção, porque quando é conjunção você está aqui. Quando eles não são conjunções, ou os Cs são esses 6 aí que você vai ver da vida, PA, PIS, PIV, entendeu? Realce é o de menos. Tá bom? Com isso em mente, com isso debaixo do braço, a gente pode aí já começar a resolver questões, porque agora você já tem toda a teoria. Mais teoria do que isso é buraco sem fundo, não precisa, tá bom? Roda a vinheta e vambora começar a treinar com questões. Eu fiz questões de todos os tipos, trouxe aí de tudo. Vamos lá.